Congresso do Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro, do PSOL, Marcelo Freixo, pré-candidato a prefeito da cidade que vai receber as Olimpíadas de 2016 e que vai receber a final da Copa do Mundo neste Maracanã, que é o novo Maracanã. Do Maracanã que a gente conhecia, restou nada. Como restou o quê? Um grande desencanto? O que aconteceu? O poder tem este poder de transformar pessoas, ou a gente é que se enganou com as pessoas já eram aquilo e apenas disfarçavam até chegar ao poder. Como é que você olha para isso, Marcelo? Você é muito mais moço do que eu, mas eu imagino às vezes que o teu desencanto possa ser até maior do que o meu. O desencanto é muito grande. Mas a Luiza Helena fala uma coisa que eu concordo com ela, que ela diz que o poder não muda ninguém, ele revela. Revela. Né? O poder revela. Eu acho que ela tem razão. O poder revela coisas que, enfim, eu fui 20 anos do PT, né, e saí quando, na minha opinião, o PT saiu de si. Né? Não fui eu que saí do PT, o projeto era outro, eu não conseguia me imaginar num mesmo projeto político com o Sarney, com o Renan Calheiros, com o Fernando Collor. Não é possível. Não é possível, eu não posso fazer isso com a minha história. Né? Eu não posso fazer isso comigo, não é com ninguém. Sim. Eu não posso fazer isso comigo. Com a minha biografia. Né? Enfim, mas eu tenho muitos amigos dentro do PT que ficaram, que acreditam, que fazem um enfrentamento lá dentro. Eu deixei de acreditar que havia uma disputa dentro do Partido dos Trabalhadores. Por isso fui, junto com Chico Alencar, junto com tantos amigos de longa data, construir o PSOL. Com muita dificuldade, não é fácil, porque a conjuntura da construção do PT era uma conjuntura que você tinha um movimento operário, você tinha um movimento progressista das igrejas, você tinha um movimento nas universidades, era uma outra conjuntura. Né? Agora é muito mais adversa, mas a gente vai lá, passo a passo, tentando construir essa resistência numa lógica de esquerda, né? Que é saudável, que tá colocado nos grandes debates nacionais. Enfim, mas não me tornei um antipetista. Não me tornei um antipetista. Acho que se o PT quiser caminhar em algumas lutas com a gente, é bem-vindo. Aí é um problema deles, né, se eles vão ou não caminhar com a gente. Nessa disputa agora de cidade, né, que nós vamos participar, qual é a cidade que nós vamos querer uma cidadania do aplauso, onde o que cabe, lembrando o Lima Barreto, né? O Lima Barreto, quando olhou para a proclamação da República, ele falou o seguinte, o Brasil não tem povo, tem público. É verdade. Né? E isso se repete na concepção de cidade que está em disputa agora. Nós queremos um povo ou um público. Nós queremos aquelas pessoas que vão aplaudir, uma cidadania de aplausos, ou vão participar, ou vão interferir, ou vão decidir. Né? Vão ter canais de envolvimento. Vai ter transparência, vai ter democracia. Nós sabemos de que lado nós estamos. Né? Cabe ao PT, aos militantes. E também uma coisa é o que a direção petista define. Outra coisa é o que seus militantes vão fazer. Que a militância pensa e quer fazer. Lima Barreto que, como todo gênio, tem direito a errar. Ele e Graciliano Ramos, por sinal, né? Achava que esse negócio de futebol era macaquice que não ia dar certo. De gênio, né? Aí é gozado, né? Você imaginar, né? Que uma figura tão com laços tão arraigados, né? Com a cultura popular, né? Tem achado que o futebol não ia dar certo. Mas enfim, por falar em futebol e por falar num tema que eu sei que lhe é caro, o tema da garotada, das crianças. Você tem um projeto, você me dizia, para mexer com as escolinhas de futebol, talvez motivado pela morte do menino lá no Vasco? Ou já era anterior a isso? Era anterior, Juca. Na verdade, eu acho que ele vai para a pauta agora motivado por um debate que reacendeu, mas é anterior. Eu apresentei no ano passado um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa do Rio, fazendo com que as escolinhas de futebol possam ser regulamentadas através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque me é evidente, né? Eu não aguento mais também com esse discurso, você já fez isso, passou por isso várias vezes, né? Dizer, não, mas é uma entidade privada. É uma entidade privada... Sim, de evidente caráter público, de interesse público, claro. Até a página 2, porque na hora de receber dinheiro público, na hora de definir, mudar as leis do país, dizer quem entra e quem sai, né? Aí não é mais entidade privada. Na hora que privada. A seleção perfila, o hino que toca não é o da CBF, é o do Brasil, a camisa é verde e amarela, que por acaso é a cor são as cores da bandeira, claro. Né? E então, os clubes, de alguma maneira, da mesma maneira. Então, assim, vamos parar com essa coisa de... Né? Então é o seguinte, as escolinhas de futebol, no meu entendimento, precisam respeitar o Estatuto da Criança e precisam se adequar ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é possível essa juventude que está indo para essas escolinhas, nesse funil extremamente perverso, né?
Porque para cada Ronaldinho fenômeno de Bento Ribeiro, tem milhares de garotos que param no meio do caminho. E que vão para essas escolinhas e muitas vezes se afastam dos seus pais, né? Principalmente os do interior, que vão para esses grandes clubes e que vivem nas concentrações e que se afastam da família e que muitas vezes param de estudar, né? Você mata uma juventude pelo sonho, que é legítimo. Quem somos nós para dizer que não vai sonhar? Claro. Né? Vai sonhar, mas não pode, porque nós sabemos que a maioria esmagadora desses jovens não vai virar jogador profissional. Então você tem que garantir a esse garoto, a esse adolescente, a esse jovem, o que a lei já está lá garantindo. Então as escolinhas de futebol têm que se adaptar com as garantias que a juventude, que a criança e o adolescente tem diante do ECA. É um projeto de lei que já está desde o ano passado, eu acho que vai ser votado esse ano, não sei o grau de resistência que vai ter ainda dentro da Assembleia. Pois é, eu suponho, você deve enfrentar um grau de resistência, assim, como é, dentro daquele, digamos, eu preferia não usar essa palavra, mas sempre não me ocorre outra. Dentro de um certo cinismo que caracteriza as relações políticas, você é tratado com rejeição ou você é bem aceito? Ou você é um corpo estranho no olhar dos seus colegas dos outros partidos, Marcelo? Isso mudou com o tempo, né, Mudou. Juca? Quando eu entrei, em 2007, no terceiro dia eu apresentei a CPI das milícias, aí eu era um ET. Um ET. Né? Aí eu era um ET. Aí eu olhava, de que é isso? Né? De onde veio essa coisa? No início era assim. Mas, enfim, o trabalho foi acontecendo, enfim, tem outros deputados, são poucos, eu acho que dos 70 deputados estaduais ali do Rio de Janeiro, nós temos uns 7 que fazem um bom debate político, independente se são da direita ou da esquerda, mas estão num campo republicano. Nossa, de um bom debate deixar político. isso muito claro. Somos absolutamente adeptos que a direita tenha os melhores representantes que puder ter. É bom que tenha. Sem dúvida. Então eles, enfim, fazem um bom debate político. E com o passar do tempo, a minha relação, eu não levo qualquer divergência política para o campo pessoal, eu não faço isso, enfim. São pessoas que foram eleitas, eu posso não concordar com o que pensam, mas foram eleitas, eu tenho um respeito muito grande por isso, e a minha relação pessoal é respeitosa. Então não é diferente da esmagadora maioria. Agora, o que você não pode é abrir mão de princípios. Se você pede uma audiência para o Nussmann, ele te dá? Eu nunca pedi, mas no que diz respeito, porque o Nussmann está também num plano federal, né? No que diz respeito às relações com o governo do Estado, a minha relação com o governador não é boa, porque eu fiz denúncias que ele não gostou, né? Inclusive envolvendo a primeira-dama, que advoga para o metrô, e eu não achei isso correto, fiz denúncia, enfim. Então a relação não é boa com o governador, mas com o secretariado como um todo, apesar de eu ser muito crítico, há diálogo, há conversa dentro do princípio republicano. Eu sou de um poder legislativo que tem que fiscalizar e eles precisam ser fiscalizados. Precisam se acostumar a isso. Quem não gosta, passa a gostar. Ou então larga o poder público. Agora, acho difícil que uma figura como o Nussmann, enfim, se submetesse ao processo democrático. Porque eu estou te perguntando, porque você deve saber isso tão bem quanto eu, né, enfronhado como você está nessa questão das remoções, que a delegada da ONU para questões de direitos humanos relativos ao direito da moradia, que é aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a professora Raquel Rolnick, não consegue. Diz que manda correspondências para o COI, obtém respostas. Para a CBF, para a FIFA e para o Comitê Olímpico Brasileiro, não consegue. Nada. É fantástico. A Rolnick, eu tive com a equipe dela, visitei várias comunidades lá com eles. Ela tem uma frase que é muito interessante sobre as remoções. Ela fala chave por chave. O que quer dizer chave por chave? Uma pessoa só pode sair da sua casa, né, se ela tiver a condição imediatamente de entrar em outra e se ela concordar com isso. Se ela for consultada. O processo de remoção no Rio de Janeiro é completamente inverso a isso. E parece que está falando uma coisa absurda, né? Olha, para eu sair da minha casa, eu quero ter uma chave para entrar numa outra que eu aceite morar. Eles estão dizendo que isso é uma exigência descabida. A gente já volta.